Militar Central localizaram um homem de confiança de uma parceira sentimental do Mencho, que a levou para uma instalação no povoado de Tapalpa, Jalisco. Durante anos, ele foi um fantasma, um nome sussurrado com medo, um líder que parecia inalcançável. Mas, segundo as autoridades mexicanas, a queda de Nemésio Oseguera Cervantes, conhecido mundialmente como El Mencho, começou de forma silenciosa e inesperada. Não foi uma grande traição dentro da organização. Não foi um erro estratégico em uma negociação. Foi uma visita. De acordo com informações divulgadas pelo setor de defesa do México, a presença de uma mulher ligada sentimentalmente ao líder do cartel Jalisco Nueva Generación teria sido o ponto de partida para a localização exata do esconderijo onde ele estava refugiado. E foi ali que a operação começou a tomar forma. Durante muito tempo, encontrar El Mencho era praticamente impossível. O círculo de segurança ao redor dele era fechado, rígido e marcado pelo medo. Pouquíssimas pessoas tinham acesso direto ao chefe da organização. Informantes quase não existiam. O silêncio era a regra. Mas os serviços de inteligência passaram a adotar outra estratégia. Em vez de tentar infiltrar alguém no núcleo armado, decidiram monitorar discretamente pessoas próximas às mulheres que faziam parte da vida do líder. Não apenas a esposa oficial, mas também outras figuras que orbitavam seu círculo pessoal. Entre essas mulheres, uma em especial passou a chamar a atenção. Existiam versões diferentes sobre a vida afetiva de El Mencho. Algumas fontes indicavam que ele ainda mantinha vínculo com sua esposa, Rosalinda González Valência, presa em 2021. Outras apontavam que ele já teria iniciado um relacionamento com Guadalupe Moreno Carreño, que, segundo documentos vazados do Ministério da Defesa em 2022, teria assumido papel relevante dentro da estrutura do CJNG. Oficialmente, as autoridades não confirmaram o nome da mulher monitorada na operação final, porém, relatórios extraoficiais e publicações da imprensa mexicana passaram a associar Guadalupe ao episódio. A estratégia foi cirúrgica. Os agentes não rastrearam diretamente a mulher, monitoraram alguém próximo a ela, um homem de confiança que fazia seus deslocamentos. Foi esse detalhe que mudou tudo. No sábado, dia 21 de fevereiro, esse homem levou a mulher até uma propriedade localizada em Tapalpa, no estado de Jalisco, um local afastado, cercado por montanhas, pinheiros e casas de alto padrão usadas para descanso de fim de semana. O imóvel estava situado dentro do condomínio Tapalpa Country Club, uma área conhecida pelo ambiente tranquilo e pela atmosfera rural. Era o tipo de lugar onde ninguém imaginaria que um dos homens mais procurados do país estaria escondido. Quando a mulher deixou o local no mesmo dia, a inteligência mexicana já tinha a confirmação que precisava. El Mencho permanecia dentro da propriedade. Ele não estava de passagem, ele estava instalado. Na casa, posteriormente descrita pelas autoridades, havia 4 quartos, mantimentos em grande quantidade e sinais claros de que alguém pretendia permanecer ali por vários dias. Em um dos cômodos, foi encontrado um altar com imagens da Virgem de Guadalupe, de São Judas Tadeu e de São Charbel, símbolos frequentemente associados à proteção espiritual. Com a localização confirmada, iniciou-se o planejamento da operação. Seguindo protocolos militares internacionais, quem executaria a ação também seria responsável por estruturá-la. Forças especiais do Exército Mexicano, unidades de reação imediata da Guarda Nacional e componentes aeromóveis foram mobilizados de forma discreta. Helicópteros foram posicionados em estados vizinhos para manter o fator surpresa. Aviões da Força Aérea Mexicana ficaram em prontidão para apoio estratégico. No solo, tropas especializadas formaram o núcleo principal da força-tarefa. Tudo precisava acontecer com precisão, sem vazamentos, sem tempo para reação. Além disso, informações compartilhadas por agências internacionais contribuíram para reforçar a localização exata do alvo.
Quando as forças de segurança se aproximaram da residência, o silêncio da região montanhosa foi rompido. Houve confronto armado e Elméncio conseguiu fugir para uma área de mata fechada nos arredores do condomínio. A perseguição continuou por horas. Na vegetação densa, longe das câmeras e dos olhares públicos, o cerco se fechou novamente. Em meio ao segundo confronto, o líder acabou sendo atingido. Ele foi socorrido com forte escolta, num esquema quase militar de proteção. O receio era claro: mesmo ferido, sua influência ainda poderia provocar uma tentativa de resgate. Durante o deslocamento ao hospital, sob um esquema quase militar de proteção, ele não resistiu. A confirmação da morte provocou uma onda de choque imediata. A notícia se espalhou rapidamente pelo México e o que veio depois mostrou o tamanho do impacto que aquele nome ainda carregava. A confirmação da morte de Nemésio Oseguera Cervantes não representou o fim imediato da tensão. Pelo contrário, foi o início de uma reação em cadeia que expôs o verdadeiro alcance de sua influência. Em poucas horas, diferentes regiões do México começaram a registrar bloqueios em rodovias, veículos incendiados e interrupções no transporte público. Escolas suspenderam aulas, comércios fecharam as portas antes do horário habitual. O clima era de incerteza absoluta. O governo mexicano confirmou centenas de bloqueios espalhados por diversos estados. Estradas estratégicas foram tomadas, criando um cenário que lembrava um estado de alerta nacional. A movimentação coordenada indicava que a estrutura do CJNG ainda estava ativa e organizada. O número de vítimas cresceu rapidamente durante os confrontos registrados nos dias seguintes. Agentes de segurança, integrantes de grupos armados e até civis foram atingidos no meio da instabilidade. Prisões foram efetuadas em diferentes estados, mas a sensação nas ruas era de que aquilo estava longe de terminar. Em Jalisco, estado considerado o principal reduto da organização, a tensão alcançou outro nível. Um motim foi registrado no presídio de Ixtapa, em Puerto Vallarta, região estratégica para o grupo. Durante a rebelião, um agente penitenciário perdeu a vida e dezenas de detentos conseguiram escapar após ataques coordenados na parte externa da unidade. Veículos foram usados para romper portões. Do lado de dentro, o tumulto se espalhou rapidamente. Quando a situação foi controlada, o estrago já estava feito. Diante da escalada dos acontecimentos, mais de 10.000 militares foram mobilizados para reforçar a segurança em diferentes pontos do país. A presença ostensiva das Forças Armadas buscava conter novos bloqueios e impedir que a situação fugisse completamente do controle. A então presidente Claudia Sheinbaum declarou que o país estava sob controle e que as principais vias já haviam sido liberadas. Mas nos bastidores, analistas apontavam outra preocupação: o vazio de poder. Elméncio não havia anunciado oficialmente um sucessor, e quando uma organização desse porte perde sua principal liderança sem uma transição clara, o risco de disputa interna cresce exponencialmente. Entre os nomes mais comentados estava o de seu filho, conhecido como El 03, considerado por muitos como o herdeiro natural da estrutura. Preparado desde cedo para assumir responsabilidades estratégicas, ele já teve participação ativa em decisões internas do grupo. Mas sucessão nesse tipo de organização não é questão apenas de sangue. É poder, é lealdade, é controle territorial. E qualquer rachadura pode desencadear conflitos internos capazes de provocar uma nova onda de violência. Além disso, a morte de Elméncio pode alterar o equilíbrio no comércio ilegal de substâncias em escala internacional. O CJNG não operava apenas em nível regional, sua influência ultrapassava fronteiras. A reorganização da estrutura pode abrir espaço para alianças inesperadas ou confrontos ainda mais intensos. Historicamente, grandes quedas no submundo do crime organizado não significam o fim da atividade. Significam transformação, reestruturação, adaptação. O próprio histórico do México mostra isso.
Quando Joaquim El Chapo Guzmán foi capturado anos atrás, muitos acreditaram que seria o golpe definitivo em sua organização. No entanto, novas lideranças surgiram, alianças foram refeitas e o cenário voltou a se reorganizar. Agora, o México observa um movimento semelhante. A diferença é que o CJNG cresceu de forma extremamente rápida e agressiva nos últimos anos, consolidando rotas, ampliando presença e fortalecendo contatos estratégicos. A ausência de seu líder pode tanto fragmentar a estrutura quanto torná-la ainda mais imprevisível. Outro ponto que chama a atenção é a maneira como tudo começou. Um detalhe aparentemente simples: uma visita, um deslocamento monitorado, um momento de vulnerabilidade emocional. Durante anos, El Mencho conseguiu escapar de operações, manter-se oculto e controlar seu círculo com rigor quase absoluto. Mas foi justamente fora do ambiente estritamente operacional que a brecha surgiu. Não foi uma falha tática em campo aberto, foi um descuido dentro da própria rotina pessoal. Isso reforça um padrão observado em diversos casos semelhantes. Líderes que sobrevivem a confrontos armados acabam expostos por conexões afetivas, rastreamentos digitais ou movimentações consideradas comuns demais para despertar suspeitas. No fim, o que parecia invisível deixou rastros, e esses rastros foram suficientes. Hoje, Tapalpa volta a ser apenas uma cidade montanhosa cercada por natureza. O condomínio Tapalpa Country Club retoma sua aparência tranquila, mas o que aconteceu ali entrou para a história recente do México como o ponto final de uma das intensidades mais realizadas no país. Ainda assim, o verdadeiro impacto dessa morte será medido nos próximos meses. A reorganização interna do CJNG, a possível ascensão de novas lideranças e a reação de grupos rivais podem redesenhar o mapa do crime organizado na região. E quando estruturas desse tamanho se movem, os efeitos ultrapassam fronteiras. O caso de El Mencho não é apenas a história da queda de um líder. É um retrato de como inteligência estratégica, paciência e monitoramento silencioso podem atingir até mesmo figuras consideradas intocáveis. Mas também é um lembrete de que o fim de um nome não significa necessariamente o fim da engrenagem. O jogo continua, as peças se reposicionam e o mundo observa. Se você quer acompanhar todos os desdobramentos dessa história, entender quem pode assumir o comando e quais serão os próximos movimentos dessa reorganização, já se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like. Aqui você acompanha cada detalhe, cada atualização e cada nova reviravolta desse caso que ainda promete muitos capítulos. Porque essa história pode ter encerrado um nome, mas está longe de encerrar o cenário.